Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast e videocast Além da Energia. Eu sou Rafael Lisboa e vou ser o mediador do bate-papo de hoje. No nosso 7º episódio, vamos falar sobre a importância do avanço da infraestrutura do setor de gás natural. Na visão de especialistas, o desenvolvimento integrado e o maior dinamismo da cadeia de produção, transporte, distribuição e comercialização de gás natural são fundamentais para que o país cresça de forma sustentável e gere empregos de qualidade. E para falar sobre o tema, eu recebo aqui o diretor comercial e regulatório da TAG, Ovidio Quintana, e o presidente executivo da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, ABDIB, Venilton Tadini. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado pela participação aqui no Além da Energia. Obrigado pelo convite, essa oportunidade de falar sobre esses movimentos do setor. Obrigado. Bom dia, Rafael. Bom dia, Ovidio. Muito obrigado pelo convite que foi feito. É um prazer para a ABDIB estar participando aqui de um podcast tão relevante, ainda mais de uma grande empresa associada da ABDIB, que é a ENGIE. Então, é um maior prazer estar aqui presente e colaborar. Tadini, eu vou começar então o nosso bate-papo querendo saber de você quais são as expectativas da ABDIB em relação aos investimentos na cadeia de gás natural e seus impactos para o desenvolvimento do setor de infraestrutura e indústria de base nos próximos anos. Quais caminhos o país precisa trilhar? Olha, a expectativa é muito grande. Nós estamos falando de uma grande revolução que vai afetar toda a economia do país, né? Porque a energia está na base de estrutura de custo de todos os segmentos relevantes da nossa indústria e, consequentemente, a revolução que isso acarretará através de uma redução significativa de preço da energia é absolutamente significativo para essa revolução. Nós estamos falando de investimentos esperados no setor energético, né, do segmento afetado, segundo a CNI, entre 60 e 90 bilhões ao ano, né, nos próximos 5 anos, podendo, a partir do 5º ano, ainda ser elevado. O que é importante ressaltar é que somente nos segmentos ligados à infraestrutura do gás, nós temos uma previsão de 43 bilhões, né? Entre gasodutos de escoamento, terminais de gás, gasodutos de transporte e unidades de processamento de gás. É uma verdadeira revolução. E nos segmentos mais atingidos, nós poderíamos citar dessa revolução, através de redução de custos, substituição importantes no que diz respeito a impactos ambientais, né? Eu cito, por exemplo, na siderurgia, substituir cerca de 50% do carvão e 80% do óleo combustível. No que diz respeito ao vidro, a substituição de 100% do óleo combustível. No alumínio, 50% do óleo combustível e de 50% de gás liquefeito de petróleo e 25% do coque. E no setor químico também substituir até 80% do carvão e 80% do óleo combustível e assim por diante. Então, realmente, no setor de cerâmica, de papel celulose, eu não vou me estender mais, mas é de fato uma revolução que ocorre em termos de questões de preço que afetam a remuneração dos investimentos, orientando para a questão do gás. E aí é importante dizer que essa revolução ela tem muito a ver com um grande agente dominante de toda essa cadeia produtiva, que é a Petrobras, né? A gente vê ao longo dos anos, desde a emenda constitucional de 95, que abriu o mercado de exploração e produção do petróleo, uma mudança que vem ocorrendo mais lentamente e que, em função, infelizmente, mas do ponto de vista do resultado, felizmente, a fragilidade financeira da Petrobras fez com que ela viesse com um programa de desinvestimento e que, logicamente, ela vai reduzir o que já teve no caso do monopólio de toda a cadeia produtiva, no que diz respeito à questão do gás, né?
nós estamos falando aí que ela controlava integralmente o suprimento, os 3 terminais de regasificação, a malha de transporte e possuía a participação acionária nas 21 das 27 distribuidoras estaduais. Isso tem mudado, vem passando nos últimos anos por essa transformação por medidas de natureza infraslegais, né, com normas da ANP, e também o acordo que foi estabelecido com o gás, no que diz respeito a quebrar consideravelmente a concentração e a verticalização no setor. Então, repito, a expectativa é muito positiva e o avanço na questão da regulação com o novo marco regulatório do gás é absolutamente fundamental para essa revolução. Ovidio, o Tadini falou aqui que os investimentos na cadeia de gás natural vão provocar uma verdadeira revolução no setor de infraestrutura. A TAG tem uma expectativa de investimentos para os próximos 5 anos superior a R$1 bilhão. E um dos focos está na ampliação da capacidade de sua malha para atender às necessidades dos agentes no processo de abertura do mercado. Quais são, então, os planos da companhia nesse sentido e como isso vai contribuir com o desenvolvimento do mercado brasileiro? Obrigado pela pergunta. Eu tinha anotado aqui também, fazendo um gancho com conceitos de revolução, né? E a energia está na base. Nosso papel é fazer fluir essa energia, né? Como um elo fundamental da indústria de rede, que envolve transporte, o nosso papel e a própria distribuição, mas no transporte nós temos o papel de fazer fluir essa energia de forma dinâmica, né? Viabilizando que todas essas oportunidades de oferta de gás estejam disponíveis para a formação desse mercado, né? Facilitando a troca dos agentes, entre agentes, né? Tornando isso muito mais dinâmico. Essa competitividade é fundamental e é o papel do transporte. Com relação aos investimentos da TAG, é importante destacar 2 aspectos, 2 macro aspectos. Um, fazer com que essa energia possa fluir de forma segura, né? Estando sempre disponível para abastecer o mercado, e o aspecto do investimento para viabilizar que novos players possam acessar a malha, seja pelo lado da demanda, seja pelo lado da oferta, que tenham as suas necessidades atendidas. Então, a TAG, desde que nós assumimos a TAG em junho de 2019, entre junho de 2019 a dezembro de 2020, já realizamos cerca de 120 milhões de reais em investimentos nessas infraestruturas para garantir esse aspecto da integridade. Então, posso citar alguns exemplos que às vezes passam um pouco desapercebidos pelo mercado, né? São aqueles investimentos silenciosos, mas que garantem que todas as operações de recebimento e entrega de gás possam acontecer dentro da sua normalidade. Então, investimentos em manutenção dos equipamentos, overhaul de máquinas, né, turbinas do sistema de compressão, para que elas possam estar sempre em condições de fazer o fluxo desse gás no sistema, investimentos na parte de classe de locação, que, para resumir, uma população muitas vezes cresce no entorno. Quando se construiu o duto, muitas vezes passavam por áreas mais remotas, e conforme a população vai chegando próximo, você tem que fazer investimentos na segurança, ou você reforça essa rede, ou você tem que reduzir a pressão dos dutos, e ao reduzir a pressão significa que você leva menos gás, reduz essa capacidade para o mercado. Então, investimentos importantes também no atendimento às condicionantes ambientais, no sistema de medição, na própria modernização do sistema de medição, também vislumbrando a abertura do mercado. Então, esse é um bloco de investimentos importantes que, quando na nossa ambição, na nossa expectativa de R$1,5 bilhão para os próximos 5 anos, R$1,5 bilhão de reais, nós vemos um bloco macro de R$1 bilhão centralizado nesses investimentos que eu citei, né, para garantir a integridade, a continuidade das operações, e temos um bloco também estimado de 500 milhões de reais, onde nós colocamos alguns projetos nessa linha da expansão. Posso citar alguns: conexão de terminais de NL que já existem na costa, fora do sistema Petrobras. Dou o exemplo do caso de Sergipe, que é uma infraestrutura que está a menos de tem cerca de 20 quilômetros da nossa malha, e é um gás que já se encontra
disponível para atender uma térmica que está interligada, mas não está à disposição do mercado. Então, a conexão de um projeto como esse, você viabiliza alternativas de suprimento para os agentes, você dá mais segurança às operações da malha como um todo, dá própria segurança ao projeto termoelétrico que está ali hoje, que só conta com a fonte do LNG. Também temos projetos de investimento em novos city-gates, em trabalho conjunto com a distribuidora para fazer que a partir da malha da TAG esse gás possa fluir para outros pontos da malha de distribuição. E então é fundamental esses investimentos, fazendo o gancho então com o Tadini, para essa energia do gás natural, que ele citou muito bem, a oportunidade de substituição de outros combustíveis, nós temos que torná-la cada vez mais disponível, fluindo com segurança no sistema. Essa é a mola propulsora também para ajudar a expansão e o fortalecimento e a competitividade de toda essa indústria de base. Tadini, na sua primeira resposta, você já falou um pouco sobre o programa de desinvestimento da Petrobras e a expectativa com as mudanças na legislação para a abertura do mercado. Como é que o novo marco regulatório do gás pode estimular novos investimentos no setor e qual o impacto dessa abertura? Olha, é absolutamente fundamental, né? Porque derivado, como eu disse, da própria situação financeira da Petrobras, que ela tem um movimento de desmobilização, e também das mudanças que vêm ocorrendo, até do ponto de vista constitucional, de quebra do monopólio e tudo mais, e com os acertos do CAD no que diz respeito à parte de transporte de gás, é importantíssimo que algo que já se discute há 10 anos, que é o novo marco regulatório do gás, ele venha se adequar para acelerar esse processo de concorrência no setor, né? Então, eu diria que as principais mudanças que ele poderia trazer na alteração do modelo de outorga de transporte e estocagem, né? Essa alteração, que era de concessão para autorização, é absolutamente fundamental para agilizar a independência do transporte, a forma de possibilitar o open access para as infraestruturas, né, que é absolutamente essencial para você dar maior capilaridade e concorrência e estimular a redução de preço, né? A limitação ao self-dealing para também diminuir a possibilidade de você, com verticalização, estar fazendo operações Zé com Zé na parte comercial do gás. E aí você, logicamente, disciplinar um mercado mais organizado para o gás natural, que possibilite você aumentar efetivamente essa concorrência. Repito, é fundamental essa mudança que se adequa a também um movimento da própria Petrobras e um ajuste de natureza constitucional já foi no passado, e nós não percamos já praticamente 10 anos dessa discussão do novo marco regulatório. Vamos lembrar que essas questões que eu coloquei aqui foram do projeto aprovado pela Câmara dos Deputados. Quando esse projeto se encaminha ao Senado, algumas mudanças foram feitas que nos deixam preocupados. Por exemplo, a questão o acesso a terceiros às infraestruturas, ele que está no projeto original, ele no projeto de lei do Senado, ele não dá diretriz para esse acesso às infraestruturas. Consequentemente, você pode diminuir a questão do monopólio da Petrobras e criar monopólios regionais dos estados. Então, isso é uma grande preocupação, né? No que diz respeito à prerrogativa constitucional da ANP de regular gasoduto de transporte, promovendo um grande mercado nacional, também, que está no projeto de lei da Câmara dos Deputados, está sendo retirado do projeto de lei do Senado. Então, também a flexibilidade, né, dos requisitos para comprar os gás, o que eu chamei aí o self-dealing, também é uma grande preocupação que isso estava limitado, e, na realidade, você verifica, de novo, no PL do Senado, essa questão voltando. Então, essa discussão que ocorre agora na volta do projeto à Câmara dos Deputados é que nós temos prestado atenção e temos atuado
para que nós mantenhamos aquilo que foi, na origem, o projeto de lei na Câmara dos Deputados, para que a gente, repito, efetuarmos a grande revolução no segmento, que será importantíssimo, dados os efeitos que tem em toda a cadeia produtiva, e principalmente no que diz respeito à questão da indústria, um aumento de competitividade para que se refletir, certamente, em até 50% de redução de custos de energia, para que possamos efetivamente termos condições de competir internacionalmente e avançarmos no processo de abertura comercial. Ovidio, eu quero falar com você também sobre a abertura do mercado e o estímulo à concorrência. O processo de venda de ativos da Petrobras está viabilizando o caminho para uma completa reestruturação do setor. Na visão da TAG, a entrada de novos players facilitaria o financiamento de sua expansão e desenvolvimento? O programa de desinvestimento da Petrobras é fundamental, né? Acho que também tem que se respeitar o caminho que foi feito até aqui, ou seja, hoje nós só estamos discutindo a abertura do mercado também porque alguém fez esses investimentos no passado com outro mindset, né? A Petrobras desenvolveu essa indústria de dutos para escoar sua produção, para interligar a Bolívia, na crise energética também a conexão dos terminais de GNL, e hoje nós temos esse desafio, né, de promover a abertura do mercado, mas é fundamental otimizar a infraestrutura existente em benefício do mercado, né? Então, um grande papel dessa indústria do transporte é conectar todas essas ofertas, garantindo a integração nacional e promovendo a competição, criando alternativa para os agentes. Nesse sentido, o programa de desinvestimentos da Petrobras, que está saindo do midstream com a venda de participação na NTS, a TAG é a primeira já 100% independente, está vendendo sua participação na TBG, e também assumiu diversos compromissos aí no seu plano de desinvestimento no acordo que fizeram com o CAD, conhecido como TCC. Então, uma das principais, além de ativos que estão sendo desinvestidos ao longo da malha, ativos Petrobras que estão sendo desinvestidos, conectados ao longo da malha da TAG, isso promove a entrada de um novo player, que vai ter um novo mindset, seja num programa, vou dar alguns exemplos, o programa REACT, né, de revitalização de postos onshore, a entrada de novos players nesses campos, com sua tecnologia, para maximizar a vida útil operacional desses campos, conectando o gás na malha, né? O programa, algumas refinarias que estão sendo vendidas, até térmicas. Tudo isso coloca um novo player, né? Tivemos também as plantas de fertilizantes que foram arrendadas, o potencial arrendamento aí do terminal da Bahia, tudo isso coloca novos agentes conectados na malha. E esse ambiente de marketplace é fundamental para promover a competição, né? E isso cria, na nossa visão, um círculo virtuoso. Mercado é justamente o fomento ao encontro dos múltiplos players e poderem realizar suas trocas, né? Então, o sistema de transporte como espinha dorsal para que isso aconteça, né? Conectando os agentes, e fundamental conectar as ofertas para criar mercado. E o sistema de distribuição, fazendo parte da indústria de rede, conectando as demandas, tem que ser um desenvolvimento integrado e harmônico para promover esse crescimento sustentável. Tadini, a gente está falando aqui desde o início da nossa conversa sobre como os investimentos em infraestrutura enfrentam alguns obstáculos regulatórios no país. Na avaliação da BDIB, qual o impacto desses entraves para o setor e como seria possível destravar esses investimentos? Olha, na realidade, o importante, apesar dos avanços que já ocorreram na capacidade de estruturação de projetos do país, na capacidade dos órgãos de regulação e também de fiscalização e controle, nós precisamos completar, como você está bem colocando, alguns aspectos de natureza regulatória que acabam, certamente, fortalecendo e dando mais garantia jurídica, favorecendo a questão da competição e a participação da iniciativa privada na área de infraestrutura. Nós avançamos muito, sem dúvida nenhuma, e o último avanço recente da infraestrutura foi o novo marco regulatório do gás, do saneamento. Estamos agora para aprovação do novo marco regulatório do gás. Nós temos também em andamento um novo marco regulatório do setor elétrico,
todos esses visando a questão da competição. Uma outra questão que é fundamental quando se trata de infraestrutura é a questão ambiental. Nós temos também um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional a esse respeito, que já foi discutido amplamente há anos, está aí para ser aprovado. Nós temos outros segmentos de infraestrutura que também estão sendo discutidos e possibilitando ter uma melhoria em termos de competitividade. Inclusive, uma mudança geral na lei de PPP e concessões, que certamente trará, numa consolidação, uma perspectiva de investimento melhor também para o investimento de infraestrutura. Veja bem, a questão do gás, ela está também intimamente ligada com o que nós falamos aqui, para a redução do preço da energia elétrica. Nós precisamos lembrar que nós desenvolvemos um grande parque de geração com óleo, e que, efetivamente, é uma chance de ancorarmos a demanda, porque com demandas grandes ancoradas e com a produção que teremos do gás no pré-sal, vai facilitar também esse movimento de acelerar o processo de investimento e consequentemente, de aumento de competição. Isso possibilitar, nas novas térmicas a gás, uma redução de preço significativa quando elas entrarem em ação em momentos como a gente está vivendo, de um processo de seca, de dificuldade de águas em algumas regiões do país. Então, não há dúvida nenhuma que o nosso grande caminho para a retomada de crescimento é a infraestrutura. É um setor que tem deficiência em vários dos seus segmentos, enquanto, infelizmente, hoje a indústria está com uma elevada capacidade ociosa e o comércio internacional ainda está baixo para que seja um vetor de retomada. Então, não há dúvida nenhuma que a infraestrutura é a bola da vez, e, para isso, nós precisamos acelerar as mudanças regulatórias, algumas das quais eu mencionei aqui, para que a gente tenha a chamada redução efetiva do custo Brasil e haja o aumento de competitividade da nossa economia. Ovidio, a TAG anunciou recentemente seu primeiro contrato de transporte de gás natural com uma empresa privada e também o início da etapa de mapeamento de demandas que antecede o processo de chamada pública incremental. Qual é a importância dessas iniciativas no contexto de transformação do setor? Bom, acho que essas iniciativas são fundamentais e começam a demonstrar que nossas ações, todo esse planejamento está realmente saindo do papel e gerando resultado, né? Então, acho que esse contrato assinado com a Unigel, a Proquigel, e das plantas de fertilizantes demonstram esse protagonismo da TAG e esse foco da abertura, da suporte à abertura do mercado, respeitando a segurança jurídica, e mesmo antes da mudança do projeto de lei, com base no arcabouço regulatório vigente, mesmo antes de promover uma chamada pública, com apoio até da agência reguladora ANP, nas discussões, entendendo a necessidade, o calendário da necessidade de entrada desses agentes, ouvindo o mercado e viabilizando soluções, né, para que esses agentes possam acessar a malha. O caso das duas plantas fertilizantes em Sergipe e a Bahia, Sergipe já está com a fase de comissionamento e puxando o gás através da malha da TAG, né? E fundamental para a geração de empregos, tanto no estado da Bahia como, Sergipe, que começou primeiro, no estado da Bahia, e fundamental para a geração de empregos e num setor tão importante da economia como o setor de fertilizantes. Então, isso demonstra que a nossa vontade de fazer, de trabalhar junto com os agentes, escutar o mercado e viabilizar soluções para acesso à malha, né? Então, o outro processo que nós lançamos recentemente, que é uma etapa que antecede a realização efetiva da chamada pública, que dizemos incremental, é um processo de mapeamento dessas demandas, dessas necessidades de acesso à malha que dependam de novos investimentos. De novo, novos investimentos são
estímulo aí à economia, geração de empregos, tem uma cadeia de valor envolvida nas necessidades de ampliação da malha e também promovendo a competição com a conexão de novos agentes. E o Tadini colocou muito bem, falou da importância aí da competição, né? Eu vou falar um pouco dos fundamentos por trás do custo final do gás para os agentes. Se nós poderíamos dividir em 3 grandes componentes. Um componente mais logístico que diz respeito à indústria de rede, ao transporte e à distribuição. A dinâmica de preços aqui é uma dinâmica de conta de condomínio, né? Ou seja, quanto mais usuários, quanto mais volume nós estivermos transitando pelas infraestruturas existentes, a tendência é o rateio, uma melhor alocação desses custos e essa parcela da tarifa, seja de transporte ou distribuição, unitariamente cair, promovendo o círculo virtuoso. Então, aqui é uma dinâmica de integração, compartilhamento de informações, desenvolvimento integrado da indústria de rede. Nós trazemos esse expertise internacional, um dos acionistas da TAG, a ENGIE, tem essa tradição no setor. Só na França, por exemplo, nós operamos 32 mil quilômetros de transporte, 220 mil da distribuição. E essas são indústrias que têm esse foco de fazer a energia escoar e serem desenvolvidas de forma coordenada. Isso é planejamento de infraestrutura. E o papel fundamental, de novo, do transporte conectar as ofertas. Então, essa lógica de tarifa é uma lógica de você, quanto mais você otimiza as infraestruturas, a tendência à redução da tarifa. E os novos investimentos, trazendo mais competitividade, promove também mais volume de agentes. Então, por mais que os novos investimentos aumentem, digamos, esse bolo de custos de infraestrutura que tem que ser alocados ao mercado, o crescimento do mercado tende a acelerar e absorver ainda esses novos investimentos e contribuindo para a boa alocação desses custos. Já na parcela da molécula, que é mais importante na formação do preço do gás, a dinâmica é fundamentalmente competição. Eu costumo dizer que o projeto que está mapeado, não só pela TAG, mas faz parte do planejamento da EPE, do PIG, que é a conexão dos terminais de NL já existentes na costa, que não estão conectados. Isso eu diria até que é um absurdo, não está promovendo nenhum efeito positivo para a competição da molécula do Brasil, para o crescimento do mercado. A conexão de uma nova fonte, ela por si só, ela beneficia até aquele que não compra dessa fonte, porque o passo de ter alternativa, ele ganha uma opção de melhor negociação até com o seu fornecedor atual. Então, conectividade é tudo nesse setor. Bom, primeira parcela, infraestrutura de rede, né, que é transporte e distribuição, com um componente logístico importante. Segunda parcela, e mais representativa do custo, molécula, a dinâmica é competição. E a terceira, e não menos importante, é a questão de tributos, mas aqui todos sabem a complexidade desse tema, né, e tem um alinhamento com as políticas de governo, não vou falar aqui, mas são as 3 grandes parcelas para a formação desse custo e promover a revolução, fazer essa energia estar disponível a todo o mercado e ouvir de forma isonômica, que é o processo da chamada pública incremental, e que nós demos início com o mapeamento de demanda, é escutar o mercado de maneira isonômica para selecionar, entender essas necessidades novas que dependem de investimento e endereçar isso de forma isonômica e com alinhamento regulatório na chamada pública incremental. E assim, chegamos ao fim do nosso bate-papo de hoje. Nós podemos observar iniciativas relevantes que já estão em curso para impulsionar a abertura do mercado de gás natural no Brasil. Destacamos ainda a importância da cooperação e a atuação coordenada entre os agentes para desenvolvimento sustentável do setor de infraestrutura e a indústria de base brasileira, pilares fundamentais para o crescimento econômico e social do país. Eu quero, então, muito agradecer a participação aqui dos nossos convidados, a participação aqui no Além da Energia. Muito obrigado, Ovidio Quintana e Venilton Tadini. Queria agradecer também a você, ao Tadini, por essa oportunidade, desejar um bom dia a todos e deixar essa mensagem positiva, reforçando a importância da coordenação entre os agentes no setor de infraestrutura, porque, ao final, esse desenvolvimento coordenado vai beneficiar a todos e promove esse ciclo virtuoso. Mais uma vez, muito obrigado e um bom dia a todos. Bom, queria agradecer também a oportunidade que foi dada para que a BDIB participasse desse podcast, né, da Além da Energia. É absolutamente fundamental
esse passo que está sendo dado, porque eu acredito efetivamente que, além dos investimentos imediatos que gera infraestrutura, quando foi dito, com geração de emprego, renda, né, o efeito multiplicador que tem esses gastos, certamente é um caminho importante para a retomada de crescimento e de melhoria da nossa capacidade de competição para o crescimento futuro também. Então, muito obrigado mais uma vez, Rafael, Ovidio, pela o conjunto aqui de participação nesse evento e sucesso aí com o desenvolvimento dos trabalhos. Agora é hora de ficar por dentro de outras novidades da ENGIE. Pelo 10º ano, Fitch reafirma rating AAA da ENGIE. Pelo 10º ano consecutivo, a Fitch Ratings reafirmou o rating nacional de longo prazo da ENGIE Brasil Energia em AAA Brasil, com perspectiva estável. Segundo a agência de risco, os ratings da companhia refletem sua posição de destaque no mercado como empresa com portfólio relevante e diversificado, eficiência operacional e robusta geração de fluxo de caixa. A Fitch reafirmou também o rating AAA Brasil com perspectiva estável, atribuído às 6ª, 7ª e 9ª emissões de debêntures quirografárias da companhia. ENGIE é destaque em lista das principais empresas com receitas limpas do mundo. A ENGIE Brasil Energia conquistou um lugar na edição de 2021 do Clean 200, ranking global que lista as 200 companhias de capital aberto do mundo que se destacam com produtos e serviços que fornecem soluções para o planeta e definem o futuro da energia limpa. A lista é publicada desde 2016 pela Corporate Knight, empresa canadense de mídia e pesquisa especializada em sustentabilidade corporativa, em parceria com a organização sem fins lucrativos As You Sow. Bom, vocês acabaram de acompanhar o nosso podcast, videocast, Além da Energia, onde falamos sobre o desenvolvimento de infraestruturas do setor de gás. Você pode acompanhar mais notícias da ENGIE no hub de conteúdo alemdaenergia.com.br. Nós estamos no YouTube, Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Até a próxima, muito obrigado, tchau!